eu quero trazer aqui, antes de mais nada, como que o produto FRP, que é utilizado no LAPS e recebido através do sistema Medcast, para esse rastreamento, monitoramento, né, e operações, mas, sobretudo, para a pesquisa. O que eu quero te chamar aqui a atenção com a motivação dessa apresentação é o fato de um dos pontos, quando você está rastreando, monitorando queimadas, né, ou incêndios no Brasil, é importante um fator que chama muito a atenção, um fator que traz muita atenção, principalmente a partir de agora, de julho até final de setembro, fim de setembro, não, ou seja, até o fim do ano, mas principalmente na estação mais seca, que vai de julho até meados, fim de setembro. Então, o aspecto climático, né, o fator atmosférico é importante aqui, ele coloca estresse na vegetação, a umidade do solo, a partir de agora, já tem registro de valores muito baixos de umidade relativa do ar, umidade do solo, ou seja, é o período também que você tem menos precipitação, é o período da estação seca em boa parte do Brasil, né? E como podemos ver aqui, a gente tem aqui na parte superior esquerda, eu destaco de ontem, né, a massa de ar seco, que continua atuando, né, um anticiclone aqui na região centro-sul do país, e com a frente fria aqui, fica muito claro nessa imagem de satélite do Meteosat, o produto é RGB, esse produto é processado, né, todo ele é elaborado no LAPS, e o que a gente traz de destaque aqui nessa composição RGB Hermes, que é uma combinação dos canais 6.2, 7.3 e 9,710.8, ou seja, são canais no infravermelho, onde é mesclado, né, a combinação do RGB faz com que as massas de ar, principalmente o ar tropical quente aqui, né, com baixa concentração de ozônio, ele aparece em tons de verde. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, nessa parte onde eu estou mexendo o mouse, dominantemente aqui, né, na escala sinótica, a gente observa essa massa de ar seco tropical, por isso que ela aparece levemente aqui esverdeada, mas você também tem um ar frio com a concentração de ozônio que surge aqui em função dessa aproximação, né, ou seja, o deslocamento de uma frente fria. Então, você vê nitidamente que o produto RGB Hermes do Meteosat, ele consegue destacar, através de cores, essas massas de ar com características termodinâmicas distintas, e isso, na escala sinótica, facilita para que a gente veja exatamente as fronteiras, né, os limiares ali, as áreas onde que a atuação do sistema de alta pressão tem atuado nos últimos dias. Isso fica muito claro aqui na imagem, né, onde eu estou mexendo o mouse, é exatamente nessa região por aqui que está localizado o anticiclone, e com isso você tem poucas nuvens, né, céu claro, e basicamente o que domina aqui é um sistema de alta pressão. Se você se desloca aqui mais para a região setentrional e leste do Nordeste brasileiro, você vê ainda essa extensão dessa massa de ar tropical dominando, né, mas com um pouco de áreas de estabilidade. Essa imagem foi de ontem, pela manhã, e o que você percebe agora, hoje, o deslocamento dessa frente fria tem criado um canal, né, ou seja, uma região aqui que conecta os ventos de sudeste, os alísios do sudeste, estão transportando um pouco de umidade aqui para a região da costa leste. Então, boa parte hoje dos municípios da costa leste estão sob a condição de instabilidade, várias áreas de estabilidade e possivelmente algumas áreas já sujeitas à chuva. Então, essa é a visão sinótica e quanto isso é determinante em condições iniciais atmosféricas para a questão de queimadas, né, ou de incêndios, ou seja, fazer com que os incêndios possam aumentar e, com isso, você ter condições
meteorológicas favoráveis. Que condições meteorológicas são essas? Altas temperaturas, né? A gente ainda tá no inverno, mas essa semana as temperaturas já aumentaram, a vegetação está seca, essa época do ano, no Cerrado, e parte da transição do Cerrado e da região centro-oeste, a umidade do solo está baixa, a umidade relativa do ar continua baixa. Então, são esses ingredientes, né, que, de certa forma, aumentam o risco de incêndios, o risco de queimadas, que é o que a gente vai trazer. Então, o primeiro gatilho é o gatilho meteorológico, né? A gente entra numa fase agora, lembrando que boa parte do Brasil, né, o Brasil tropical, até ali a latitude de 22, 23 graus sul, ali já quase próximo de Santa Catarina, transição do Rio Grande do Sul. A estação chuvosa que domina em todo o Brasil vai de setembro a março. Então, a gente está exatamente no início da estação, do período mais seco, e esses sistemas de, o que a gente chama bloqueios atmosféricos, eles começam e já vêm atuando desde o final o fim do outono, né? O fim do outono a gente já tinha atuação de vários bloqueios atmosféricos, o que a gente já vem mencionando, né? Esse ano as condições climáticas elas têm colocado uma certa pressão, principalmente nas condições de volume de chuva que estão abaixo da média, ou seja, a estação chuvosa do Brasil de 2020 e 2021, 2020 começou em setembro de 2020 e 2021 terminou em março, em abril, a gente tem o volume de chuva abaixo da média em boa parte das regiões brasileiras. E isso fica muito claro quando a gente olha no mapa aqui, através dos dados dos chips, né, que é uma combinação de dados utilizando micro-ondas, dados de satélite utilizando informações eletromagnéticas de micro-ondas, do infravermelho, dados de algumas estações meteorológicas em superfície e informações de navios. Isso permite que a gente tenha os dados chips, e esses dados chips processados no lápis, né, através do nosso código, algoritmo, a gente faz isso através de pentadas, ou seja, a cada 7 dias, a cada 5 dias e há um mês, a gente tem as condições meteorológicas em termos de volume de chuva, né, e daí a gente trabalha com vários produtos. Um deles é contar o número de dias sem chuva. Então, de 28 de junho a 4 de julho, ou seja, o fim do mês passado e o início desse mês, essa era a situação em termos de dias, do número de dias de chuva. Para 7 dias possíveis, você vê regiões aqui, principalmente a área mais aqui marrom escuro, é exatamente boa parte do Brasil central, mostrando que não houve chuva durante esse período de 7 dias, o que já vem sendo registrado nos meses passados, um volume de chuva muito abaixo do que é esperado. Embora a gente esteja já no início do inverno, da estação seca, em boa parte do Brasil, percebe-se claramente que é uma região que tem registrado muito pouca chuva, além do que se espera para essa época do ano. Ver alguns pontos aqui na região central-sul, um pouco com dias com menos dias secos, né? Mas o que a gente percebe é que os ingredientes da superfície, os ingredientes ambientais estão lá, ou seja, eu tenho as condições meteorológicas como forçantes para aumentar esse risco de incêndio, principalmente nos biomas ou no ecossistema do Cerrado e da floresta amazônica.